Muito boa noite, guerreiros fantasmas. Título do vídeo de hoje: Meditações. Para o estoicismo, somos partículas desintegradas no universo e quando morremos, o que devemos esperar é que com a extinção da individualidade, somos reabsorvidos e reintegrados no universo. Livro 1. Ler com precisão. Não aceitar tudo superficialmente. Ser detentor de um largo saber sem contudo ostentar. Não interromper alguém por uma falha ou pronúncia desagradável, mas orientar através de uma resposta, aprovação ou confirmação comum em torno do mesmo assunto. Não fugir de deveres com quem convivemos e não dizer a alguém que está ocupado. Contentar-se com tudo e manter alegria. Cuidar do corpo sem moderação, sem visar o embelezamento, mas sem dele negligenciar, e necessitará minimamente de medicina e remédios. Gozar das facilidades da vida permitidas pela abundância de sua fortuna, sem manifestar orgulho, gabar-se ou hesitar-se. Todas as vezes que quis dar assistência aos pobres, nunca tive de ouvir que não havia dinheiro suficiente para isso, e que jamais necessitei de assistência semelhante de outrem. Livro 2. Não sou capaz de enraivecer nem odiar meu semelhante, pousando-nos para mútua cooperação e assistência, de modo que a oposição a isso contraria a natureza. Não se deve permitir que se torne insociável. Não temas ou procure fugir do que para ti está reservado no futuro. Aquele que não acompanha de perto os movimentos de sua alma é infeliz. Sempre ter em mente qual a natureza do universo e qual a minha, e qual a relação que uma tem com a outra. Considerando que é possível deixar esta vida a qualquer momento, administra cada ato, palavra e pensamento em consonância com isso. A morte é uma ação da natureza e é algo que promove o interesse dela. Tudo que diz respeito ao corpo é um rio. A mente e a alma é um sonho e fumaça. Quanto à vida, é uma guerra em um país estrangeiro, a fama dada na posteridade, um esquecimento. Não deve-se temer a morte, pois ela é conforme a natureza, e nada que é conforme a natureza constitui mal. Convém que te apresses, não só porque está cada vez mais próximo da morte, como também seu intelecto, que te capacita a acompanhar um raciocínio, já está antecipadamente condenado ao aniquilamento. Por toda a sua vida, seu único cuidado é manter seu pensamento ocupado, com o que é próprio a um ser vivo, racional e social. Não se deve desviar do caminho que conduz ao fim da sua vida, ao qual se deve chegar puro, tranquilo, harmonizando-se plenamente e de maneira espontânea a sua sorte. Livro 4. As pessoas buscam refúgios, praias, fazendas para sua alma, mas a pessoa consegue mais refúgio dentro de sua alma, seja em busca de tranquilidade ou visando distanciar-se de negócios e atividades. Tudo o que resta é lembrar-se do retiro que pode realizar no pequeno campo do interior de ti mesmo. Não te apresse na ansiedade, nem seja inflexível, mas livre e ver as coisas como ser humano e animal mortal. Não te conduzas como se estivesse destinado a viver 10.000 anos. Todo aquele que busca a fama não imagina que um dia a inteira recordação se extinguirá. Em síntese, a vida é curta. Tira vantagem do presente como prudência e justiça. Percorrer o curto período de tempo em harmonia com a natureza, e encerra teus dias serenamente, louvando a terra que a fez nascer e agradecer à árvore que a produziu como uma azeitona que cai quando madura. Livro 5. Devemos participar da caminhada e corrida a favor da natureza, e não apenas ficar deitando e viver por prazer. Nada acontece a alguém que não possa ser naturalmente suportado. A inteligência do universo tem caráter comunitário, harmonizando os seres entre si para viverem em concórdia. Livro 6. Fluxos e alterações restauram o mundo incessantemente, como a continuidade do tempo concede renovação perpétua à duração infinita. Está a nosso alcance nos esquivarmos e não alimentarmos suspeita nem ódio. Quanto a animais irracionais e objetos, utiliza-os com nobreza e generosidade, uma vez que possui razão e eles não.
E quanto aos seres humanos, visto que possuem razão, haja com espírito comunitário. O único fruto a ser colhido da existência sobre a Terra é uma disposição religiosa e as ações em favor da comunidade. Compreender que seus sonhos foi a causa da sua perturbação e, uma vez desperto, observa as coisas como observava anteriormente. Todas as coisas são pequenas, inconstantes e fadadas ao desaparecimento. Te contentar com uma parcela de substâncias delimitadas para ti. Deves contentar com a sua pequena parcela de tempo que viverá. Livro 7. Não te envergonhes de receber ajuda, uma vez que cabe a assumir seu dever como um soldado que combate nos muros de uma cidade. Todas as coisas que vemos são transformadas pela natureza, governante do universo. E de suas substâncias, dessas coisas, ela produzirá outras coisas para que o mundo esteja em perpétua renovação. Na vida, as coisas que acontecem antes são rapidamente cobertas por aquelas que acontecem depois. A perfeição dos costumes. Conduzir a cada dia da vida como se fosse o derradeiro. Não se agitar, nem se entorpecer, nem fingir. Prestar ajuda é uma ação em consonância com a natureza. Assim, não se canse de prestar ajuda, pois receberá ajuda. Livro 8. Observe racionalmente qual a vontade da natureza e não te distraia com nenhuma outra coisa. O bem viver não está nos raciocínios, na riqueza, nos prestígios, no gozo das coisas. Está no praticar aquilo que a natureza busca. Produzir justiça, moderação, coragem, liberdade. O trabalho da natureza do universo consiste em mudar as coisas de lugar, transformá-lo de onde está para transportá-lo para outro lugar. Assim, não há por que temer a presença do novo. O que morreu não cai fora do mundo. Se aqui está fixo, também aqui se transforma e se dissolve em suas particularidades. A Terra toda é um ponto onde tudo é vivida em um canto de uma região. Efêmera é a vida para que teve elogios e para quem é objeto de elogios. Apenas acontece para cada um o que é para cada um habitual e natural. Portanto, não se deve haver descontentamento. Os seres humanos nasceram para a reciprocidade. Portanto, ministra-lhes o ensinamento nesse sentido e suporta-os, ou suporte-os. Livro 9. É irreligioso aquele que busca os prazeres como se fossem bens, ao passo que foge das dores como se fossem males. Aquele que comete falta ou injustiças, comete-as em desfavor de si mesmo, tornando a si mesmo mal. Esforça-te no trabalho, não como um infeliz, nem como alguém que é ser algo de admiração, mas como uma pessoa que quer unicamente mover-se, ou de ter-se como a razão social considera justo. Toda transformação é morte, as faixas etárias, infância, adolescência, velhice. Não tardará para que a terra cubra todos nós. Depois disso, ela se transformará, ao passo que as coisas resultantes dessa transformação também se transformarão interminavelmente, imitando o movimento agitado das ondas. Reorientar suas orações e verá o resultado. Aquele indivíduo ora: pudesse eu dormir com aquela pessoa? E tu? Pudesse eu não desejar dormir com aquela pessoa? Na doença, não conversar sobre suas aflições, mas prosseguir como antes a diaforese a respeito das coisas da natureza, não perturbando-a inteligência e conservando o bem que é característico. Se fizer o bem a uma pessoa, não te contentas em ter agido de acordo com a natureza, buscando uma remuneração? Como se o olho exigisse uma recompensa para ver e os pés para andar. O ser humano nasceu para ser benfeitor, ou praticar algum bem, ou prestar auxílio nas coisas comuns. Tem uma conduta que coaduna com sua constituição e atinge sua própria meta. Livro 10. Aquilo que acontece a ti já estava reservado para ti desde a eternidade. A lembrança de que sou parte do universo leva-me a contentar-me com todos os acontecimentos. Não fazer nada que seja de caráter não comunitário ou antissocial, e dedicar todos os seus esforços e ações ao interesse comum. Assim a vida decorrerá fácil e feliz. Toda coisa se encontra em processo de dissolução. Cada coisa nasce e desenvolve para perecer.
É fugitivo o indivíduo que se rende ao medo, à dor, à aflição ou à ira. Não desprender tantos esforços. Te contentar em percorrer decentemente a curta estrada de sua existência. Há muitas razões para muitos desejarem se livrar de nós. Em seu leito de morte, ocupar sua mente desta maneira para partir mais facilmente. Parto desta vida na qual meus parceiros e companheiros se adiantam como os primeiros a desejar-me ver morto, na esperança de que tirem algum eventual proveito. Livro 11. Prestar um serviço à comunidade é pregar um serviço a mim. Nenhuma natureza é inferior à arte, uma vez que a arte imita a natureza. Alguém te despreza ou odeia? Eu, porém, ocupo-me em tratar a todos com benevolência, disposto a fazer desistir dele, sem afrontar a pessoa nem exibir minha moderação, mas de modo sincero, conveniente e prático. Essas coisas devem existir em nosso íntimo, de modo a não manifestar irritação ou aflição com nada. Desta forma, nada nos atingirá, pois estamos agindo de acordo com a nossa própria natureza, tendo como meta ser útil à conveniência comum. A todo ser humano é concedido o direito de buscar o bem que lhe é próprio. Ao beijar teu filho, deve em teu íntimo dizer, talvez morra amanhã. Um certo fato natural, assim como as espigas que serão colhidas. Uva verde, uva madura e uva seca. Todas são reafirmações. Não para o não ser, mas para aquilo que não é ainda. Livro 12. Tu és a combinação de três coisas. Um corpo precário, um sopro de vida, uma inteligência. As duas primeiras só são tuas na medida em que te ocupes e te empenhas em cuidar dela. Somente a terceira é propriamente tua. O ser humano, mesmo amando a si mais que os outros, dá menos importância à opinião do que tem de si mesmo do que aquela que as outras pessoas têm dele. Todas as coisas nascem em função de se transformarem, evoluírem em novas direções e então se corromperem para que outras coisas venham a ser. Qual minúscula é a porção de tempo ilimitado e finito que foi destinado a cada um de nós? Em meio a essa reflexão, firma-te na ideia de que nada tem grande importância, exceto se agires como orienta a natureza, e suportares o que a natureza comum te traz. Na vida, basta 3 atos para o drama estar completo. Aquele que determina o desfecho é o mesmo que há pouco foi a causa de sua composição. É que agora é a causa de sua dissolução. Não és responsável por nenhuma. Portanto, parte de boa vontade e sob ventos propícios, aquele que te mandou embora assim agiu de boa vontade. Este foi o meu resumo do livro. Peço àqueles que não são inscritos que se inscrevam, deixe um like, compartilhe e fique à vontade na seção dos comentários. Espero que este conteúdo possa agregar algo positivo na vida de todos.